O uso da maconha e a discussão sobre a legalização são assuntos polêmicos no Brasil e que dividem opiniões entre médicos e pesquisadores. A maconha é a droga mais consumida no país. O primeiro cultivo legal para uso medicinal do Brasil acontece aqui na Paraíba. A Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, a Abrace, é a única no país que produz óleos a partir da cannabis para tratamento de várias doenças. O plantio foi autorizado pela Justiça Federal em maio de 2017. E esse é o assunto desta semana do Câmara Aberta, que está começando. Quem vê o Pedro brincando, sorridente, todo feliz, nem imagina todas as dificuldades que ele e a família passou até chegar a este momento. Desde as primeiras horas de nascido, Pedro apresentou um quadro de insuficiência respiratória, que no berçário não foi identificado, e depois do agravamento do quadro foi que se percebeu que era uma pneumonia, que não se sabe se foi congênita ou adquirida no berçário. O fato é que essa negligência médica em não diagnosticar a tempo, ele tinha cerca de 20 horas de nascido, causou uma falta de oxigênio importante e ele ficou com uma lesão cerebral. Dessa lesão decorreu a síndrome de West, que é conhecida como epilepsia catastrófica da infância. Até os 4 anos de idade, dos 3 meses de nascido aos 4 anos de idade, Pedro tinha uma média de 40 convulsões ao dia. A descoberta de um tratamento novo e natural que tinha o extrato da cannabis como base foi uma tentativa ante a tantos remédios diários. A gente ouviu falar da cannabis de uma criança nos Estados Unidos que tinha síndrome de Dravet, que também é uma epilepsia muito grave da infância, e essa criança estava sem crises, né? As dificuldades para conseguir o medicamento traziam medo, mas os resultados já eram visíveis. Com os primeiros 10 dias de uso, Pedro teve uma leve piora, né, o que nos deixou bastante apreensivos, mas a gente já tinha uma rede de pacientes, alguns, né, em alguns estados do Brasil, ainda pouca gente, que estavam começando a usar e muitos relatavam essa situação de piora inicial. Após 10 dias, as crises de Pedro, que chegavam a durar meia hora, começaram a diminuir em tempo, né? Começaram 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, e ele ficou numa média de 20 crises de 1 minuto por dia, né? À medida que a gente foi diminuindo os anticonvulsivantes e aumentando a dosagem do óleo, ele foi zerando as crises, chegou a passar 11 meses sem nenhuma convulsão. O uso regular do óleo da cannabis trouxe qualidade de vida para Pedro e para toda a família. Agora, atualmente, ele não toma mais nenhum anticonvulsivante, nenhum remédio de farmácia, somente o óleo de cannabis, um de uma planta rica em canabidiol e outro de uma planta rica em THC. A gente conjuga esses 2 óleos porque, além da epilepsia, ele tem um autismo associado e os 2 óleos são bons, né, se ajudam nessa melhora. E Pedro tem uma crise a cada 10 dias, que dura 30 segundos no máximo. E ele passou de uma plantinha, eu sempre digo que ele era uma planta, porque vivia na cadeira de rodas, só convulsionando, não sustentava o pescoço, não olhava para a gente, não usava as mãos, não existia. E Pedro está andando. A gente acompanhou agora a história de Pedro, esse menino lindo de 9 anos que sofria com inúmeras crises convulsivas diárias, mas que diminuíram muito depois que os pais começaram a usar o óleo da cannabis. Pedro é filho do Júlio Américo, presidente da Liga Canábica, uma associação paraibana que defende o uso terapêutico da maconha e que conversa com a gente agora. Seja muito bem-vindo ao Câmara Aberta, Júlio. Muito obrigado pelo espaço. Eu agradeço muito. Para a gente é muito importante a gente ter esses espaços de mídia para que a gente possa educar, para que a gente possa informar e para que a gente possa fazer ouvir o nosso apelo aí por políticas públicas nesse sentido, né? O espaço é todo seu a partir de agora. E aí eu já começo, aliás, a gente começou com essa reportagem que foi a partir daí que a sua jornada
começou, né? Com a criação, inclusive, a fundação da Liga. Conta pra gente como foi esse começo. É muito interessante que eu hoje, quando me refiro a esse momento, eu me lembro que a primeira palavra que me vem de sentimento é dor. Era a angústia nossa de lidar com uma criança convulsionando 30, 40 vezes por dia e não poder fazer nada. Já tínhamos tentado todo tipo de medicação, combinações de medicamentos, usou o ACTH, fez dieta cetogênica, que são todos tratamentos no sentido de tentar conter as crises, mas nenhum desses tratamentos resolveu o problema. Foi quando a gente, em 2014, teve contato com uma reportagem que teve num canal nacional de uma menina de Brasília que estava usando e estava tendo suas crises contidas e foi obstaculado o envio para ela estava importando, né? E aí, a partir daquilo ali, a gente começou a dizer, mas por que não a gente também? E aí começamos a procurar outros pais e mães nas clínicas onde nossos filhos faziam fisioterapia, terapia ocupacional, sessões de fonoaudiologia. E foi aí que a gente começou a organizar esse pessoal. E depois nós começamos a ver que nós éramos um segmento da sociedade ao qual estava sendo negado o direito à saúde. Porque o acesso a essa planta era para a gente a esperança de diminuir o sofrimento e dar qualidade de vida aos nossos filhos, né? É uma variedade da maconha em que é extraída essa substância, né? O canabidiol, para a gente poder entender. É mais ou menos assim, Júlia? Quando a gente fala em maconha, a gente devia falar em maconhas. Hoje em dia, a maconha é uma planta milenar que está na vida da humanidade. Nós temos hoje registros como erva medicinal de pelo menos 5.000 anos atrás, de convivência com o sul da China, com a Índia, com o Egito Antigo. Então é uma planta que está nas diversas culturas, desde os primórdios da civilização humana, essa planta está lá. E o homem vem trabalhando com ela e criou diversas variedades. Hoje são milhares de variedades de cannabis. E essas variedades, elas conservam determinadas composições. Então, por exemplo, tem variedades de cannabis que são mais ricas em canabidiol, tem variedades de cannabis que são mais ricas em THC, tem outras variedades que têm composições diversas entre esses dois. A gente cita mais esses dois porque são os dois canabinoides, as duas substâncias mais estudadas hoje, atualmente, pela ciência, não só no Brasil como no mundo. Mas tem mais de 114 canabinoides, que são substâncias ativas. Nós estamos só começando isso aqui. E nós temos uma experiência assim, construída nesses 5 anos de história, uma experiência muito boa, uma experiência de acompanhamento de centenas de pacientes, e hoje a gente pode dizer que a gente sabe muito de cannabis, que a gente tem descoberto muita coisa, interações com medicamentos. Vocês não são só pais, né? Não, não. Hoje, inclusive, a gente reclama hoje, porque quando se fala na grande imprensa sobre cannabis, está se ouvindo apenas pesquisadores e médicos, e não se ouve a gente, que a gente tem uma experiência riquíssima para doar para a ciência. Nós temos diversos achados em relação a doses, em relação a melhor composição para cada patologia, qual a planta que melhor se adequa à realidade de cada paciente, quanto a efeitos colaterais, por exemplo, quanto a interações com outros medicamentos. Tudo isso a gente tem uma experiência fortíssima e uma experiência ainda pouco estudada pela ciência. Então nós temos muito o que dizer e nós ainda nos sentimos muito pouco ouvidos. Inclusive, essas pesquisas em parceria com instituições de ensino, a Liga tem essa parceria, como é que funciona assim a associação de vocês? A partir desses estudos que você fala. Veja só, nós desde o início, a gente não fundou logo a Liga, mas a gente já fez parte de uma associação nacional e depois entendemos que o nosso caminho local precisava ser incentivado. E aí a gente fundou uma associação aqui em 2015, setembro de 2015. Quantos pais hoje fazem parte, Júlia? Olha, hoje nós temos um grupo grande, a gente tem um grupo, só no WhatsApp que a gente tem mais de 100. E ao redor da gente tem um monte de gente da Paraíba e de outros estados do Brasil que vem acompanhando esse trabalho da Liga e a gente vem orientando esses pacientes, passando informações, passando publicações para eles se interarem, para empoderar esses pacientes para que eles possam ir atrás dos seus direitos e exigir, inclusive, dos seus médicos a prescrição, que hoje ainda é um preconceito enorme quanto à prescrição, né? Então a gente está fazendo um trabalho que caminha em 4 vias. A primeira via é a academia.
a gente tem provocado muito aqui a instituição, particularmente a Universidade Federal da Paraíba, no sentido de produzir conhecimento e difundir esse conhecimento científico para a sociedade. Então hoje nós já existe na Universidade Federal um projeto de extensão de educação em cannabis terapêutica. A gente já tem uma linha de pesquisa aberta na universidade que acolhe diversas pesquisas nesse guarda-chuva, não só pesquisa do ponto de vista farmacológico e médico, mas do ponto de vista das ciências jurídicas, das ciências sociais, da antropologia, da sociologia, etc., relacionados com essa questão da planta terapêutica, a cannabis terapêutica, né? Aqui é um caminho. Um outro caminho que a gente vem trabalhando muito em função de políticas públicas e aperfeiçoamento da legislação. E aí a gente tem feito sessões especiais na Câmara de Vereadores, aqui a gente já fez, sessões especiais na Assembleia Legislativa, busca de sensibilização de parlamentares, seja a nível local ou nacional, e trabalhar para que a gente possa criar uma frente para aperfeiçoar essa legislação de forma a promover o acesso às pessoas. Um terceiro caminho que a gente faz também é o caminho de dar as condições para que os pacientes eles tenham acesso. É trabalhar na construção de políticas públicas. A gente precisa trabalhar. E principalmente um caminho educativo para superar o preconceito, superar as discriminações que se tem sobre essa planta, que é uma planta milenar e que é uma planta que antes da proibição, pelo menos 100 anos atrás, era dado acesso a essa planta em diversas comunidades quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais que usam de forma tradicional e nunca se teve problema, nem com criminalidade, com nada disso. E hoje a gente tem essa possibilidade de fazer um trabalho sério, é um trabalho que busca superar o preconceito. E a quarta linha nossa é apoio aos pacientes, né? Informar esses pacientes sobre as possibilidades que eles têm de acesso, informar a eles sobre o potencial terapêutico dessa planta, acolher a dor desse paciente que chega, acolhê-lo, procurar conhecer a dor dele, a realidade dele, ver como é que a gente pode ajudar, caminhar junto com esses pacientes para que eles não se sintam sós, porque hoje, por falta de políticas públicas, por falta de um olhar mais atento do legislativo e do executivo, a gente tem essas pessoas muitas vezes marginalizadas, principalmente aquelas que são vulneráveis socioeconomicamente. Quem mora na periferia, quem vive com até 3 salários mínimos, por exemplo, estão de fora desse acesso. Porque não tem políticas públicas de acesso, não existe nada no SUS ainda, né? Júlio, uma coisa que eu achei interessante, claro que esse debate todo, esse incentivo, por exemplo, a cobrança por mais políticas públicas, esses debates na Assembleia, aqui na Câmara mesmo, na universidade, tudo isso porque essa questão esbarra muito no preconceito ainda, né? E aí você falou sobre a dificuldade quanto à prescrição médica. Também é uma questão de preconceito, até por parte dos médicos, em reconhecer a importância ou a eficácia desse produto? Olha, tem uma parcela grande da classe médica que ainda vem com o discurso, não existe ainda estudos conclusivos, não existe ainda estudos conclusivos que garantam a eficácia e a segurança do uso. Existem já. Para diversas patologias já existem estudos muito consistentes e que indicam principalmente a segurança do uso. Em alguns casos, a eficácia ainda precisa de mais estudos para determinadas patologias. Para outras, por exemplo, dor crônica, por exemplo, combate aos sintomas, aos efeitos colaterais da quimioterapia, isso aqui já tem estudos bem consistentes. A epilepsia mesmo já tem estudos consistentes também com relação à epilepsia. Então, o que precisa é informação e também tem uma outra questão aqui que quase não se fala. Não é só o preconceito. Existem interesses aqui, existem interesses da indústria farmacêutica que a gente precisa deixar claro, a indústria do sintético, a indústria do canabinoide isolado. E nós temos inclusive uma publicação de um cientista aqui, um pesquisador brasileiro chamado Fabrício Pamplona, que ele faz uma revisão sistemática com vários trabalhos e ele demonstra nessa revisão que o extrato bruto da planta, ou seja, não é o canabinoide isolado, mas é o extrato da planta com todos os canabinoides, com todos os terpenos, fenóis, flavonoides, aquelas substâncias todas que tem nas plantas,
isso aqui potencializa o efeito. Então, é mais eficaz, tem menos efeitos colaterais e é mais seguro. Eu preciso chamar um intervalo, mas antes disso eu vou fazer só mais uma pergunta, porque cabe aqui. Quais são os efeitos colaterais? Assim, porque acho que eles, de certa forma, assustam ainda alguns pais que estão pretendendo iniciar o uso, né? Veja só, o que a gente tem observado nesses 5 anos de experiência e o que a gente tem visto, inclusive, nos estudos, nas pesquisas que já tem publicado, é que os efeitos eles vão sempre de leve a moderados. A gente não tem nenhum efeito grave. Tanto é que a cannabis não tem, mesmo para o uso social, uso adulto, a cannabis não tem na literatura nenhum registro de morte por overdose de cannabis. Tem muito mito aqui. Cannabis mata neurônios, é um mito também. Não é assim. Não existe nada conclusivo na literatura médica que diga isso. Então, cannabis causa esquizofrenia. O que existe aqui é uma relação, que não é uma relação de causa e efeito, mas é uma relação. Então, o que a gente coloca é grupo de risco. Então, por exemplo, as pessoas que têm na família casos de sintomas psicóticos, por exemplo, uma predisposição, ou uma predisposição, uma história pessoal que dê conta dessa predisposição, então a gente aconselha a não usar. Essa pessoa é um grupo de risco. Não tem nada conclusivo dizendo ela vai acontecer isso. Até porque a gente tem casos em que a dose é que define isso. Então, por exemplo, tem crianças que elas têm epilepsia e elas começaram a diminuir com o uso do THC, só que em doses muito baixas. Tem doses de THC que podem produzir um sintoma psicótico, mas se você der numa dose muito pequena para aquele paciente, pode ele ter o efeito medicinal sem necessariamente desencadear. Então, precisa de estudo, de informação, mas precisa muito de diálogo, principalmente com quem está na ponta. Tá ok, Júlio? Vou chamar um intervalo rapidinho. No próximo bloco a gente volta ainda a falar sobre esse e outros assuntos. É isso, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. O Câmara Aberta está de volta hoje conversando com o Júlio Américo, ele que é presidente da Liga Canábica. E aí eu começo esse bloco chamando uma reportagem da Sueli Gonçalves, que foi até a Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, a Abrace, que a gente falou no início do programa, e que em abril deste ano completou 2 anos da decisão judicial provisória que permite plantar maconha para uso medicinal. Inclusive, a Paraíba é o primeiro estado que tem essa permissão. Vamos então acompanhar essa reportagem bem interessante e entender como é que é o cultivo e a produção desses medicamentos à base da maconha. Pois é, Meire, a gente veio conhecer de perto o trabalho da Abrace. A gente está aqui dentro de uma das estufas onde é produzida a cannabis e quem vai conversar conosco é o Cassiano Teixeira, ele que é o fundador, idealizador e diretor executivo da Abrace. Cassiano, primeiro, o que significa a sigla Abrace? Bem, a Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança, né? E de onde é que surgiu a ideia de você criar essa associação? A gente importava o canabidiol em 2014 e a gente teve um problema com o dólar subiu muito em 2015 e aí a gente ficou sem condições de continuar importando. E aí eu juntei os pais, né, que já importava, né, eu assumi a responsabilidade de começar a produzir na minha própria cozinha. E daí começou, né? A gente produziu para 10 famílias, daqui a pouco 100 famílias, né? E hoje a gente tem 1000 famílias, né, mais ou menos. São 1000 famílias atendidas, de tudo começou, porque a gente sabe que existem algumas leis na época que você foi de encontro a elas. Como é que foi todo esse processo? Bem, a gente, nós nos arriscamos, né, para salvar vidas. Então, a ilicitude, ela é um excludente de ilicitude quando você tentar salvar uma vida, que você tem que cometer um crime. E foi o que aconteceu. A gente cometeu o crime para salvar vidas. E a justiça entendeu que isso
era legal. E aí ela permitiu que continuássemos fazendo, né, sob a tutela do Ministério Público, né, fiscalizando a gente e coordenando o trabalho, para que a gente possa ser um exemplo, né, para as outras associações, que a gente vem incentivando bastante, para que outras iniciativas também, né, consigam o mesmo feito que a gente conseguiu. Hoje está tudo dentro da legalidade, a Justiça já autorizou o plantio, o cultivo aqui? Bem, está tudo dentro da legalidade, mas aí a gente ainda está em recurso, né, no TRF5, em Recife, né, está na mão do desembargador. Então, a gente ainda não está numa situação boa, né? Além disso, tem a questão do espaço. A gente não tem tanto espaço, a gente precisa expandir. E a demanda só cresce. Então, a gente ainda está numa situação ainda bem complicada. Então, a gente subentende que se a demanda cresce é porque realmente os resultados eles estão sendo encontrados? Isso, a gente não tem mais dúvida, né? É um tratamento que veio para ficar, né? Vai substituir outros tratamentos que não têm dado sucesso. E só quem ganha são os pacientes, né? E como é que vocês fazem a questão do cultivo aqui? A gente falou no começo, são três estufas, né, que vocês têm. A gente tem aqui nessa sede 3 estufas, né? A gente está expandindo para Campina Grande para atender 10 mil pessoas. Então aqui vai ser um cultivo modelo, né, onde a gente vai poder dar aulas, mostrar à sociedade, né, como se cultiva. E hoje a gente tem aqui mais ou menos 400 plantas e elas se revezam a cada 3 meses. A gente colhe, né, a gente tem um estoque mais ou menos para 3 meses e o atendimento é feito no dispensário aqui próximo. E é importante lembrar também que aqui é apenas para o cultivo medicinal, né? Algumas pessoas falam, mas o cultivo recreativo estão utilizando para isso, mas não é o que vocês fazem aqui. Não. O que a gente hoje faz é o óleo, né? A pomada, o spray, né? E eles têm uso estrito, são de controle, né? Com receita médica e são indicados por médicos, os próprios médicos indicam. E a gente não tem essa abordagem da questão do recreativo, apesar da gente ser muito a favor, que a gente precisa da planta de todas as formas, industrial, medicinal e uso social, que hoje é muito debatido, né? E a gente está aqui para somar, né, com a causa e mostrar que é possível fazer. Ok, Cassiano, obrigada então pela sua participação. E agora a gente vai conhecer um pouquinho de como é feita a extração do óleo para a produção dessas pomadas, do spray que o Cassiano falou para a gente. Vamos lá. E a gente chega aqui no laboratório onde acontece a extração do óleo. Eu já estou aqui toda preparada, mesmo porque não pode haver contaminação, não é? É remédio, não deixa de ser, não é, Jéssica? Você que é a química responsável por aqui, como é que acontece esse processo da extração do óleo da cannabis? Isso mesmo, como você já mostrou a parte do cultivo, chegando aqui às plantas, a gente feito a análise delas e aí a gente codifica elas. Se ela tem uma faixa alta de THC, se tem uma faixa alta de CBD, ou se tem proporções iguais dos dois componentes. Esses componentes, eles agem também com relação ao que ele vai determinar na extração do óleo? Como é que é esse processo dos componentes? Não, os componentes, no caso, o THC, ele tem um efeito excitatório. Aí tem alguns pacientes que não se dão bem com o THC, então eles optam pela linhagem do CBD, que no caso o CBD é mais ansiolítico. E aí ele já se adequa a essa linhagem. Aí é isso que vai dizer o produto final dos óleos que a gente vende, se é 1 para 1 ou se vai ser na concentração de THC ou de CBD. Cassiano falou para a gente que além do óleo vocês produzem também pomadas e aerosol. Isso tudo é com base na extração do óleo? Isso. Tudo a partir da extração do óleo, que é feito a partir de extração alcoólica, certo? A gente pega o extrato e aí a gente tem 3 recipientes, que é a glicerina, o óleo de coco e o azeite. E a gente faz em base com esses recipientes, porque tem também pacientes com intolerância, tanto à glicerina quanto ao óleo de coco, e assim vai se adequando ao melhor recipiente. Bem, então é isso. A gente conheceu um pouco aqui da Abrace, do trabalho que eles fazem, salvando vidas, que esse é até o lema que eles utilizam. Quem quiser conhecer, basta entrar em acesso com o pessoal da Abrace, eles estão sempre disponíveis para esclarecer qualquer dúvida com relação ao óleo da cannabis. Júlia, a gente viu aí como é que é esse trabalho da Abrace. Inclusive, eles têm crescido muito na produção, né? A gente pode chamar desse medicamento, né? Eu tenho, inclusive, uns números aqui que eu acho que vale a pena a gente citar. Eles foram divulgados recentemente. Olha só, a Abrace atendeu cerca de 900 pacientes em todo o país desde a autorização judicial. Ou seja, Paraíba, o fato de ser a
primeiro estado, tem atendido outras cidades também, outros estados. Atualmente, a Abrace possui 751 pacientes ativos até janeiro. E pelo menos 86 pacientes recebem o canabidiol de graça por não terem condições financeiras. Como é que é essa relação de vocês, inclusive da Liga, de outros pais, com a Abrace? Hoje ela é a única que está produzindo, cultivando e produzindo? Sim, sim. A Abrace foi pioneira nessa questão do cultivo, o cultivo para fins terapêuticos, né, com autorização judicial. Infelizmente, nós temos a Abrace como a única. Por quê? Porque a gente precisa de políticas públicas que dê espaço para que outras associações possam também produzir, né? Tem inúmeras associações espalhadas por esse Brasil afora e que não têm autorização judicial, nem tem política pública, nem tem na legislação a previsão ainda para que elas possam cultivar. E são associações que já têm uma experiência muito boa com os pacientes, que já têm uma experiência com as políticas públicas, que já conhecem bem dessa planta, do seu poder terapêutico, dos efeitos colaterais, de tudo aquilo que a gente já falou no programa. Então, é fundamental que, como política pública, o cultivo associativo seja contemplado. Uma outra coisa que a gente acha importante é que isso vá também para o cultivo doméstico. Por quê? Pelo que a gente já tem de estudos, a gente percebe que é uma planta segura, que é possível de ser cultivada. Existem formas seguras e mais baratas de se cultivar, inclusive no cultivo doméstico, em casa. Às vezes você tem pacientes com doenças crônicas como Parkinson, por exemplo, Alzheimer. Na mesma família você tem uma criança com autismo, com epilepsia, ou com outra doença, e você pode fazer um cultivo doméstico, aquela família, sendo muito mais orientada, se ter política pública que se forneça uma cartilha de boas práticas de cultivo, uma cartilha que mostre como extrair de forma segura, tranquila, que tudo isso é muito possível, é viável. E se respeita o direito de escolha do paciente também. Eu escolho o que é que eu quero ter como tratamento, eu conheço o meu corpo, eu conheço a minha relação com ele, e aí eu posso muito bem fazer o uso da cannabis de forma segura, porque já está mais do que provada essa segurança do uso da cannabis, entende? Entendo. Agora, Júlio, quem são esses pacientes? Eu estou me referindo à patologia, você citou alguns, por exemplo, mal de Parkinson, mas quais seriam essas? No caso do teu filho, tinha as convulsões, né? Ainda tem, mas bem menor, um número reduzido. Mas esses pacientes geralmente têm quais patologias? Os usos terapêuticos da cannabis, elas acabaram ficando conhecidos pela via da epilepsia. Foi o que ficou muito marcado nesses primeiros anos. A televisão cobriu muito, foi vários programas de rede nacional. Documentários, tudo. Né? Foram Documentários, feitos inclusive. Então, a epilepsia ela apareceu como o boom dessa história. Mas hoje nós temos pelo menos 200 a 300 patologias já catalogadas e que têm alguma evidência de eficácia, umas mais, outras menos consistentes, mas já tem alguma evidência de eficácia do uso da cannabis para aquelas patologias. A gente pode citar esclerodermia, esclerose múltipla, doenças autoimunes como pênfigo, lúpus, artrite reumatoide, doenças neurodegenerativas, né, Parkinson, Alzheimer, entre outras doenças, o próprio câncer. Já existe inclusive pesquisas com ação antitumoral dos canabinoides em determinados tipos de tumor e o combate também aos efeitos colaterais das quimioterapias que se faz, a náusea, vômito, aquela prostração, rebaixamento de humor. A gente pode citar também transtornos psiquiátricos, transtorno do estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade generalizada, os transtornos de ansiedade em geral, depressão, inclusive casos de esquizofrenia naquelas plantas, aquelas variedades mais ricas em canabidiol, podem ser usados, inclusive tem sido usado com resultados muito bons para a esquizofrenia e tantas outras patologias que a gente tem à disposição, a dor crônica, por exemplo, a dor neuropática, por exemplo, são inúmeras patologias que são cobertas pelo uso terapêutico da cannabis e no lugar de proibir, de restringir, se precisa informar a sociedade e acompanhar, porque a função da política pública é proteger as pessoas e não tirar delas o direito que elas têm, por exemplo, de escolha, de cultivar em casa, por grupos de pacientes. Você imagine, por exemplo,
se um grupo de pessoas com esclerose múltipla, elas encontram uma planta que melhor se adequa à realidade delas e pode conter os sintomas dela, e elas podem fazer um grupo e cultivar. E esses grupos, esse grupo de cultivo, ele pode ser registrado no Ministério da Saúde, ter acompanhamento de uma política pública e atender a necessidade daquele grupo específico de pacientes daquela patologia. Há uma confusão aí também, Júlio, com relação, por exemplo, às questões... Existe hoje um movimento que luta pela liberação da maconha para uso recreativo. E aí vocês vêm com a luta de vocês para uso medicinal. A sociedade, ainda por conta do preconceito que a gente sabe que é uma barreira muito grande que vocês vêm enfrentando, mas essa sociedade não está preparada para essa discussão ainda, esse debate tem que ser, vocês têm que ampliar ainda. Qual seria, então, a maior dificuldade que vocês, enquanto associação, estão enfrentando hoje? E aí eu me refiro especialmente quanto a esse preconceito. Veja só, inclusive a Liga Canábica hoje, ela defende muito claramente os usos tradicionais, o retorno ao uso tradicional. Hoje essa categorização que existe, uso medicinal, uso religioso, uso social, recreativo, uso para a indústria, sei lá, uso industrial, comercial da cannabis, porque hoje ela tem diversas, diversos usos que pode, como biocombustível, em fibras, na confecção, sapatos, bolsas, roupas, essas coisas todas. Já existem muitos estudos e com muito bons resultados, inclusive para isso. Então, no uso tradicional não havia isso, essa categorização. No uso tradicional, o que existia era uma relação daquela comunidade com a planta, que ora se expressava numa experiência com a erva medicinal, ora se expressava na experiência com a erva ritualística ou religiosa, dependendo da comunidade, ora se expressava através de um uso celebrativo naquela comunidade. Então, isso aqui era normal, fazia parte do cotidiano das pessoas em diversas comunidades do Brasil nessa história. Depois que veio essa questão da guerra às drogas, da proibição, que foi muito mais motivada por motivos econômicos e raciais do que por uma questão científica, e aí criminalizou-se de vez essa questão. Então hoje a gente procura ter muito mais solidariedade com essas outras lutas, porque a gente entende que essa questão não pode ser tratada como uma questão de polícia, mas uma questão de saúde pública. Por exemplo, políticas públicas de lidar, já tem pesquisas inclusive em que a cannabis é usada para retirar a pessoa da dependência crônica de cocaína, crack, por exemplo, e com muito bons resultados, né? Até meados de 2014, adquirir o canabidiol era quase impossível no Brasil. E vocês conseguiam de que forma? Porque eu assisti um documentário muito interessante, inclusive que traz a história de um dos primeiros pais, assim, pai e uma mãe, que sofriam muito para conseguir o medicamento para o filho, e o problema deles maior era a questão burocrática mesmo. Eles compravam nos Estados Unidos, mas aí quando chegava aqui no Brasil, para ter acesso ao medicamento, era ainda mais difícil, assim. E o documentário era bem chocante, Júlio, porque eles mostravam uma cena do filho tendo as crises de convulsão, aumentando, enfim, uma atrás da outra, enquanto a mãe pendurada a um telefone, tentando convencer a importância de resgatar o medicamento naquele momento. Hoje mudou, esse cenário está bem diferente, né? Vocês estão tendo mais acesso, inclusive aqui por causa da Abrace, né? Veja só, a questão nossa que é fundamental a gente resgatar é que no início não existia, quando não existia ainda a reclassificação que aconteceu em 2015, no início de 2015, a Anvisa antes não tinha reclassificado sequer o canabidiol. Então o canabidiol ainda era uma substância proscrita. E aí nessa época, quando a Anvisa dizia que a gente só poderia ter acesso através de um pedido especial de importação, e para o pedido a gente tinha que ter uma prescrição médica, e nós não tínhamos médico que prescrevesse, a gente vai deixar nossos filhos morrer? Não. Começamos a traficar. Na época nós fomos traficantes mesmo, a gente foi para os Estados Unidos, trazia escondido tudo, e se fôssemos pegos naquela época, nós seríamos enquadrados por tráfico internacional de drogas.
porque era a legislação da época e o canabidiol, inclusive, era uma planta, era uma substância proscrita também. Hoje a gente tem a reclassificação do canabidiol e tem a reclassificação do THC. Mas a reclassificação do THC, ela só veio por conta do interesse da GW Pharma, que é uma empresa da Inglaterra, que queria entrar no Brasil com o registro do Mevatil. E foi feita, na verdade, uma reclassificação que a Anvisa fez na época por conta de decisão judicial do Ministério Público de Brasília, Federal de Brasília, e depois saiu com essa resolução que ela era uma resolução para a GW, dizendo que todo mundo podia registrar medicamento no Brasil à base de cannabis, desde que não pudesse ultrapassar 30 mg por ml de THC e 30 mg por ml de canabidiol. Coincidentemente, a GW está entrando com medicamento, com registro aqui no Brasil, que era 27 mg por ml de THC, mais THC do que canabidiol, e 25 mg de canabidiol, por ml de canabidiol. Então, foi uma resolução feita para a indústria farmacêutica. Então, a gente precisa de políticas públicas que olhem para a população. Não foi a resolução pensando na proteção da população. Se fosse para proteger a população, nos daria o direito da gente cultivar, de ter cultivo doméstico, associativo, por grupos de pacientes, e se incentivaria as cooperativas e as iniciativas de economia solidária para que a gente pudesse incluir as pessoas e não marginalizá-las. Tá ok, então é uma luta que está só começando, então vou ter que encerrar o programa. Antes disso, me fala, quem quiser conhecer mais do trabalho da Liga, da associação de vocês, como é que faz? Tem página, não é isso, no Facebook? Sim, nós temos o Facebook da gente, é só a pessoa colocar lá no seu Facebook, colocar lá a pesquisa Liga Canábica Paraíba, ou então tem o nosso Instagram, que é ligacanábica.pb. A pessoa pode entrar lá a gente tem divulgado coisas, tem principalmente na página do Face, notícias, matérias sobre isso tudo. Se quiser contribuir, lá, né, com os debates, estudos, pesquisas. Sim. E, inclusive, falar com a gente lá na página do Face, tem o espaço para a pessoa mandar mensagem, tudo. Ela pode se comunicar com a gente, que a gente vai estar à disposição de todo mundo para debater, para conversar sobre essas coisas e para discutir política pública, que nós temos proposição para isso. Ótimo. Já deixo o convite para um próximo debate, tá? Porque a conversa, acho que merecia ainda um pouco mais de tempo, né? Mais longo. A gente agradece o espaço de vocês e nos colocamos à disposição da sociedade, que essa luta é de toda a sociedade. Exato, Júlio. Obrigada, viu? Até uma próxima. Até. É isso, gente. O Câmara Aberta fica por aqui, você já sabe. Se quiser rever esse e outros dos nossos programas, é só acessar o nosso canal no YouTube, ou então também ficar ligado nas nossas redes sociais, seguir a gente. Até a próxima.